Para onde a gente vai depois que o nosso corpo falece? Sim, o que acontece depois da morte. Mais um vídeo sobre a série Você Não Morre, Você Apenas Continua em Outra Ramificação. Seria uma extrapolação da teoria dos muitos mundos e da teoria da imortalidade quântica. E lembrando, tudo isso não passa de teoria ou de experimento mental, ou seja, não é uma pura invenção, porque para a teoria ser teoria, ela tem que ter fundamento. Então neste caso, esse experimento mental, ele tem sim um fundamento. Teoria dos muitos mundos e imortalidade quântica. Nessa perspectiva, o que morre é o seu corpo em uma determinada ramificação, e como existe o multiverso, sua consciência, quando o seu corpo falece numa ramificação, vai para uma outra ramificação e assim ela continua. Qual que é a grande questão que o povo aqui está levantando nos comentários? O camarada está aqui vivendo numa determinada ramificação do multiverso. Ele falece com 25 anos. Na perspectiva dessa teoria, a consciência migra dessa ramificação e vai para uma outra onde ele continua. E dessa forma, ele não experimenta o fim. A consciência só conhece a continuidade. Para esse corpo aqui, ou para as pessoas que conhecem esse indivíduo nessa ramificação, para essas pessoas, ele morreu. Só que como a consciência dele foi para uma outra ramificação do multiverso, nesse outro multiverso ele continua. Então aqui ele termina, só que na outra ramificação ele continua e as pessoas que o conhecem simplesmente dão prosseguimento na experiência de vida, dessa ramificação. Então aqui ele faleceu com 20 ou 25 anos, a consciência dele migra para uma outra versão dele que também continua com 20, 25 anos. Ou seja, a consciência ela daria prosseguimento a partir de um ponto que tivesse paralelo com esse. Até os 25 anos aqui ele terminou e aqui a partir dos 25 anos ele continuaria. Quando ele chegasse a 100 anos, para onde ele iria? Esse é o grande ponto que a galera tá levantando. Só que esse ponto ele desconsidera uma série de fatores importantes. Primeiro, a consciência está além do tempo. Então veja que antes de uma pessoa encarnar, antes de uma pessoa nascer aqui na Terra, a consciência dela está num ponto. Nesse ponto não há data, não há ano, não há tempo. Bota isso na sua cabeça. O tempo só existe na realidade tridimensional. A ideia de um tempo que flui, de um tempo linear, é pura ilusão. A ciência já comprovou. Tudo que eu falo aqui é mera teoria, experimento mental, enfim. Mas a questão do tempo ser linear, isso já está comprovado que é sim ilusão. Acreditar que o tempo é linear, que ele é um fluxo, que ele tem começo, meio e fim, passado, presente e futuro que fluem, isso é pura percepção ilusória, não é verdade. A ciência já comprovou isso. O tempo existe junto com o espaço em um bloco. Então esquece essa história de fluxo temporal. Esse fluxo de tempo que supostamente passaria é uma ilusão que só existe aqui na realidade 3D. Agora vamos sair desse fato e vamos voltar para a teoria. Na teoria, quando a consciência desencarna, ela sai do bloco espaço-tempo. Nesse ponto aqui é onde ela está antes de encarnar, não há passado, presente, futuro ou datas. Logo, quando a consciência desencarna, ela tem liberdade para migrar não só para uma outra ramificação compatível. Sendo ela uma consciência e sendo todos os ramos ela mesma, significa dizer que não há, por exemplo, choque de consciência. Não é que nessa ramificação existia uma consciência e aí essa outra que desencarnou chega nessa, expulsa essa e aí toma o corpo que estava aqui. Não é isso, gente. A consciência é como uma árvore. A árvore é uma só. Só que os galhos ou ramos dessa árvore é que se diferenciam. Porém, a consciência ela tem total liberdade para migrar para a ramificação que ela quiser, porque aquela ramificação é ela, não é uma outra pessoa, não é uma outra consciência. E essa migração não precisa levar em conta aquele exemplo que eu dei. A consciência não está limitada, por exemplo, a desencarnar num corpo que tem 20, 25 anos e ir para uma outra ramificação onde ela continuaria com 25 anos. Não há essa necessidade. Ela vai para onde for mais viável para ela, até ela completar todas as ramificações possíveis. Repare que por mais que a árvore seja uma, nem todo galho é igual. Os galhos se diferenciam tanto em forma quanto em tamanho, porque nenhum é igual. Você vai ter galinhos muito pequenos e você vai ter galhos maiores. Os maiores são de pessoas que viveram 120 anos. Os menores é de gente que viveu uma hora, que viveu uma semana, enfim. Essa questão do limite temporal para a consciência, que é a árvore, não faz a mínima diferença. Ela vai migrar aonde for mais viável para experienciar a existência como um todo. Todas as versões representam todos os ramos dessa grande árvore. Quando ela viver tudo, ela transcende.